Bom, já estou com o meu papel aqui, minha caneta, e assim, já vou anotar o que você tem para me dizer, dizer para as pessoas aí para fazerem a leitura de algum número que você vai dar para a gente. Diz aí. Então, assim, ó, galera, vamos fazer uma dinâmica, peguem papel e caneta. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar ali a data de nascimento de vocês, tá? Tem um jeito certo de calcular, tá? Para a gente vai descobrir o número de destino. O que é? Antes da gente calcular, eu vou explicar para vocês. O que é o número de destino, tá? Independente do tipo de numerologia trabalhada, o número de destino é o que a gente vem aprender. Então, assim, quando a soma da nossa data de nascimento fala sobre as coisas que a gente vem experienciar, as coisas que a gente vem viver, né? O que a gente precisa aprender nessa experiência terrena? O que o nosso avatar aqui, né, veio experienciar nessa experiência terrena? Então, o número de destino, que é essa soma aí da data de nascimento, ele fala sobre essa energia. Por que tem um jeito certo de calcular? A gente pode somar todos os números e depois chegar a um número final. Porém, quando a gente faz isso, a gente deixa de ver o número anterior. E esse número anterior, ele tem tanta importância quanto o número final, tá? Então, assim, vocês têm que pegar a data de nascimento de vocês, escrever ela ali no papel. E a primeira coisa que a gente vai fazer é somar o ano. E fazer só uma redução. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Uma data de nascimento, né? 10/10/1900, né? O que eu vou fazer? Primeira coisa, somar o 1900. Então, 1 mais 9 mais 0 mais 0 vai dar 10. Tá? Somamos aí a data, o ano. Aí agora a gente vai somar o dia e o mês ao ano. Tá? Então, no caso desse exemplo aí, 10 mais 10 mais 10, que vai dar 30. Né? E aí a gente tem que fazer a redução teosófica. O que é a redução teosófica? 3 mais 0, tá? Que vai dar 3. Então, o número de destino da pessoa que nasceu em 10/10/1900 é 30/3, ou seja, o número final é o 3, tá? Então, o número reduzido, digamos assim. No caso de vocês, se caso você fez a soma ali e deu, por exemplo, o número 14, soma de novo. 1 mais 4 dá 5. Vai somando até reduzir de 1 a 9. Só não reduz se tiver 11 e 22, porque o 11 e o 22 são números mestres. E números mestres, eles são uma oitava superior da energia do número. Por isso, a gente não faz a redução deles, porque eles têm um significado diferente. Por exemplo, o número 11, ele é diferente do número 2. O número 4 é diferente do 22, tá? Então, por isso que a gente não faz essa redução. Acima do 22, no caso 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, a gente entende que são vibrações angélicas, tá? E dentro da nossa vibração, da experiência terrena, somente seres iluminados conseguem viver essas vibrações. No entanto, quando eu faço o mapa da pessoa, eu também coloco o significado desse número para ela entender que ela pode, por exemplo, a pessoa tem um 33, né? Ela tem a vibração do 6, né? Mas ela tem que lembrar que esse 6 vem de um 33, então fala sobre uma energia elevada e um compromisso com o todo. Porque o 6 está muito ligado à família, o serviço ao próximo. Agora, o 33 é a humanidade. Então, a pessoa não pode ficar muito amarrada, né, na família. Então, a gente vai entendendo essas vibrações mestres quando a gente vai vivenciando. Mesma coisa o 11 e o 22. Tem muita gente que tem número 11 e acaba vivendo como um 2. O número 11 é o líder, porque é 2 vezes o número 1. O número 2 é o apoio, é aquele que dá o apoio ao líder. Então, quer dizer que está errado a pessoa viver a energia do 2? Não é que está errado, mas é um desperdício de potencial. Só que, às vezes, a pessoa não consegue viver a energia do 11 porque ela precisa se elevar, ela tem que trabalhar o lado espiritual. E aí, dependendo das vivências que a pessoa teve, ela está muito voltada para as coisas terrenas, e aí ela não consegue viver essa energia, principalmente o 22, tá? Quando a gente pega de pessoas com o número 22, dá para ver que elas estão muito na energia do 4. O 4 é o cristalizado, quadrado, terreno. O 22 transcende. É aquela pessoa que faz coisas para o todo, que vai para o internacional, para o Brasil, para o mundo, né? E aí não é fácil, às vezes, lidar com essas energias mestres, porque
é mais ou menos assim, a energia, a cobrança energética externa que vem é muito grande. E a pessoa tem que estar muito bem resolvida consigo mesma para não se colocar nesses papéis de daqui um pouco sofrer muito, né, com essa cobrança externa que vem. Porque tudo é sobre nós mesmos, a gente tem que aprender a lidar com as nossas vibrações, né? Então, é interessante a gente saber isso. Meu exemplo, olha, 12/11/1971. Aí eu somo lá a parte do ano, né? 1 mais 9, 10, mais 7, 17, mais 1, 18, certo? 18, beleza? Esse 18 vira 9 ou não? Fica 18 mesmo. Fica 18. Então, vai ser 12 mais 11 mais 18. Assim, ó, aí fica ao contrário aqui para vocês, né? Mas, ó, faz primeiro o ano, né? Aí soma, vai ficar 18. É o E aí 18. depois vai somar o 12 12 e o 11. mais 11 mais 18. Dá 23 mais 18, 41, certo? 12 41. mais 11 mais 18. E Tá? aí, Esse é o caso aí. dá 41, que é o somatório é 5, beleza? É isso aí? 41, isso aí. Então, é isso. 41, aí Só um depois exemplo. soma e dá 5. Isso. Então, ficou bem explicado Primeira agora. coisa, soma o ano e reduz só uma vez. Então, tá tudo certo. Deu para fazer. Agora, você vai fazer como? Vai explicar um por um ou vai Estou pegar exemplo? explicando um por um. Ó, Sim. primeiro tu vai somar o ano, tá? Então, no caso, o Leandro deu o exemplo dele ali. O ano de 71. Então, vai somar o 1 mais 9 mais 7 mais 1. No caso dele, deu 18. Esse número não reduz, tá? Depois soma 11 e depois soma o 12, que é o dia e o mês. Por que que tem que o ano tem que reduzir uma vez, tá? Tem que sempre reduzir uma vez e somar, porque se der número mestre, lá no final a gente não pode reduzir. E se não calcula dessa forma, por exemplo, no caso aqui que o Leandro está dando, né? Se ele calcular tudo, pegar lá o dia todo, escrever toda a data de nascimento dele, somando número por número, vai dar, no final vai dar 5. Só que o número anterior, que no caso do Leandro é o 41, vai ser diferente, vocês entendem? Porque, por exemplo, 41 é diferente do número 50. O 41, o 4 é estrutura. Número 1 é iniciativa. Então, é um número 5, mas é um número 5 disciplinado. Se fosse um número 50, é o rebelde, é o livre. Vocês entendem? Então, tem essas diferenças. Então, agora vocês anotem aí qual que é a diferença. Anotem os números, né? O que tem anterior e o final, para vocês entenderem a vibração toda. Porque, no caso do Leandro, ali é número 5. Só que ele não é só o 5, o número de destino. Ele tem um 4 e tem um 1 ali. Então, isso também precisa ser olhado. Tá fazendo sentido? Lembrando, então, o que é o número de destino? Número de destino é o que vocês vêm aprender. Vai ter gente que vai ter mais facilidade para lidar com esse número e vai ter gente que vai ter menos. Por quê? Porque lá no nome da pessoa, de batismo e tal, ela tem as habilidades. Daqui um pouco ela tem esse número nessa outra parte da numerologia. E aí para ela é muito mais fácil lidar com o número de destino, que é o que ela vem aprender. Agora, se ela não tem esse número em outras partes da numerologia, ela vai ter que se esforçar um pouco mais para lidar com a energia desse número, tá? Outra coisa que é bem importante, tá? Que eu fui falando, enfim, o dia que vocês nascem, tá? O dia que vocês nascem é a ação de vocês. É como vocês agem no mundo. Então, o dia que vocês nascem também tem muita influência, tá? O mês e o ano também tem, mas o dia que vocês nascem, ele tem tanta influência quanto o número de destino, tá? Então, isso também é muito importante. A Edilene, ela está com dificuldade, deu 47 a soma dela, então esse 47 é o quê? 11. É 11, né? 11 Esse não 11 é reduz. 1, né? Isso, 11 não reduz, Isso. tá? Eu falo muito rápido, alguém escreveu, eu falo rápido mesmo. Mas é simples, pega o ano de nascimento, soma ele, vai fazer uma redução. Tu somou, vai dar um número, certo? Depois vocês somam ao mês e ao dia. Ficou claro? Eu tenho algumas pessoas só que eu consigo ver aqui, não consigo ver todo mundo. Tá? Então eu vou falar o significado dos números, tá? Então, assim,
cada número vai significar uma coisa e vai falar de uma coisa que a pessoa precisa aprender. Então, o número 1, tá? O número 1, ele é um número... A pessoa vem aprender a ser independente. Vem aprender a trabalhar a liderança. A sua individualidade, tá? Então, o que acontece? A pessoa que tem esse número de destino, ela vai viver situações que ela precisa aprender a energia desse número. Todos os números têm polaridades, né? O que são essas polaridades? É o excesso dessa energia ou a escassez dessa energia. Não é negativo e positivo. Eu não gosto de negativo e positivo porque é só um ponto de vista, são características dos números. Então, por exemplo, pode ser que alguém tenha destino 1, tá? E vou pegar o caso do Leandro ali, que tem o 41, né? Então, ele também tem que aprender um pouco sobre a energia do número 1, né? O destino dele é o 5, mas também tem que aprender algumas lições do número 1. Então, o que é essa energia? Tem que aprender a ser independente, tem que aprender a ser líder, tem que aprender a trabalhar a sua individualidade. Mas tem que tomar cuidado com o excesso dessa energia, que é o quê? Autoritarismo, se tornar muito mandão, né? Querer que todo mundo faça tudo que quer que a pessoa quer que faça, né? A energia do 1 é a energia da ação, sabe? Então é uma pessoa assim que tem, sabe, esse impulsionamento para começar as coisas. É uma energia de iniciativa. Só que tem a escassez. E tem gente que às vezes vibra na escassez, que é o quê? Não consegue tomar uma decisão, não consegue agir, não consegue fazer com que as coisas fluam, não quer ser líder, não quer trabalhar essa energia da individualidade. Isso é uma escassez. Como é o número de destino, é o que ela vem a aprender. Ou seja, ela precisa trabalhar essas energias, né? Porque se ela não trabalha, a vida vai lá e coloca ela em situações que ela precisa trabalhar essa energia. Então, ficou claro para vocês? Número 1, tem que aprender a individualidade, a independência. Tem outras coisas também, né, que a gente trabalha dentro do número 1, mas eu estou fazendo um compilado aqui, resumido, para vocês entenderem. Tá claro para vocês, gente? Deixa eu ligar a luz aqui que eu vi que tá. Tá claro? Energia do número 2. Olha só, 11, gente, não se reduz. Então, quem tem o número 11 não vai somar 1 mais 1 vai dar 2. Porque é como eu expliquei antes. Energia mestre tem que trabalhar de forma individual. Por isso que a gente tem um significado diferente. O número 2, gente, é um número de apoio, tá? Ele é a energia do yin e do yang. Ele é regido pela lua. Então, as pessoas que têm destino 2, elas vêm aprender a cooperar. Elas vêm aprender a apoiar outras pessoas. Elas têm que aprender a ter paciência, tá? Porque tem muita gente que tem destino 2 e a pessoa é uma pilha e não consegue ter paciência, não consegue ajudar outras pessoas nesse sentido, ser um apoiador. Por quê? Porque ela não está trabalhando a energia que ela veio para aprender. E aí, sabe o que é engraçado? A vida coloca pessoas na vida dela para fazer com que ela tenha que ter paciência. A vida coloca ela em situações que ela tem que trabalhar a energia desse número, porque o número de destino é o que a gente vem aprender, então não tem como fugir disso, né? Se ela tem esse número em outras partes da numerologia, pode ser que ela lide com isso de uma forma mais fácil, ou não. Então, assim, número 2 vem aprender a cooperar, a apoiar outras pessoas e a energia da paciência, né? Da resignação de si mesmo, né? Ao mesmo tempo ter a diplomacia, né? Esse tato com as pessoas, esse lado também da conexão com as emoções, né? E aí, o que é a escassez da energia do 2? Vitimismo. A pessoa está trabalhando, tem que viver a energia do 2 e se torna vítima, não consegue agir porque está sempre esperando por alguém, né? Geralmente as pessoas que têm destino 2, elas esperam um fator complementar. Elas precisam, elas sentem essa necessidade de ter alguém. E aí agora falando do número 11, tá? Qual que é a polaridade escassa do 11? É a energia do 2, tá? O que acontece? Quem nasceu para ser 11 tem que ser 11 e não 2. E aí, quando a pessoa está vibrando, e é normal, às vezes, a pessoa cair na polaridade da energia do 2. Não é que seja o número 2 é um número ruim. Não é um número maravilhoso. Só que a gente tem que entender o quê? Se eu nasci para ser 2,
eu vou trabalhar a energia do 2. Agora, se eu nasci para ser 11, eu tenho que vibrar na energia do 11. E isso está muito ligado às escolhas que a gente vai fazendo. Então, o que precisa ser trabalhado na energia do 2 é bem essa coisa da cooperação, da paciência, geralmente as pessoas que têm destino 2, elas atraem pessoas difíceis. Elas têm que, sabe, tem que estar perto de pessoas que têm uma personalidade difícil, que são muito autoritárias. É como se o 2 fosse um apoio do 1. Tá? Basicamente isso. Tá claro? Estão entendendo? Tá tudo certo? Número 3, tá? Quem tem destino 3, que deu aquele primeiro exemplo que eu dei lá, que deu 30, né? E é 3. 3 mais 0 dá 3. O número 3 é o número da criança. Ou seja, a pessoa vem aprender a autoexpressão, a comunicação e a leveza da vida. São pessoas que têm que trabalhar essa coisa da arte. Elas têm que trabalhar a autoexpressão. E assim, como elas têm que aprender a se comunicar, tem pessoas que têm destino 3 que são totalmente tímidas, não gostam de se expor. E aí, quanto mais elas querem fugir, parece que mais a vida bota elas em situações que elas têm que se expor. Tem gente que vai conseguir lidar bem com isso, vai conseguir se comunicar, vai conseguir falar, né, vai se expressar. Mas quem tem destino 3, a dica é: trabalhe as artes, né, a música, a pintura, desenho, essas coisas, para ativar a criatividade, porque uma das habilidades de quem tem destino 3 é a criatividade. São pessoas que têm uma facilidade muito grande para resolver problemas. Né? São pessoas que sabem se comunicar, são pessoas que gostam de estar no meio de outras pessoas, mas a escassez é a timidez, querer estar longe de pessoas, não querem esse contato. Então, quanto mais a pessoa foge disso, mais a vida coloca ela nessas situações aí, tá? Então, a energia do 3 é a energia da comunicação e da autoexpressão. E eu falei, né, a energia da criança. Então, a energia da criança fala sobre essa leveza, né, gente? Então, assim, ó, não quer dizer que a pessoa tem que escolher uma profissão só de acordo com esses números, tá, gente? Mas é as coisas que ela precisa aprender. Então, não adianta a gente querer fugir disso também, tá? E, continuando, número 4, tá? Quem tem destino 4 veio aprender a construir castelos, né? Castelos é construção, é organização, é a disciplina. E a energia do 4, ela é assim, é uma coisa de cada vez. Então, geralmente, às vezes, as pessoas que têm destino 4, elas querem que as coisas aconteçam do dia para a noite, mas não, são pessoas que constroem coisas sólidas para a vida, mas tudo uma coisa de cada vez. E qual que é lá o excesso da energia do 4? O excesso do controle. Quando a pessoa quer ter controle sobre tudo, principalmente a questão do dinheiro, das coisas, a energia do 4 é esse apego ao material, então tem que tomar muito cuidado com isso. E qual que é a escassez? Essa coisa da segurança, não agir em nome da segurança, ficar cristalizado, né? Eu falo que é como se fosse quase 4 pés no chão. A pessoa não age, né? Porque ela fica com medo de perder dinheiro, fica com medo de fazer as coisas. Então, a energia do 4 é essa energia. Então, quem vem aprender o número 4 precisa trabalhar essa coisa da organização no seu dia a dia, mas não a rigidez, né? Tem que ter aí nesse caso também tem que olhar os outros números do mapa da pessoa para entender o que ela precisa integrar aí no dia a dia dela. Mas quem tem destino 4 precisa ter organização financeira. Não é que as outras pessoas que têm outros números não tenham que ter. Todo mundo precisa. Só que quem tem destino 4, esse é um valor muito importante para a pessoa. E aí ela tem que ter mais ou menos uma organização na vida dela, uma rotina. Não precisa ser um negócio rígido, né? Mas tem que ter uma rotina, porque senão a pessoa entra em estresse. São pessoas que, se elas têm que ficar muito fora da zona de conforto, elas ficam estressadas. Então, tem que trabalhar essa energia da construção, do que é terreno, né? Do que é materialização das coisas. Ao mesmo tempo, essas crenças, né? A tradição, o 4 fala muito sobre isso. Tá tudo certo, gente? Estão pegando aí? Tá, vamos lá. Número 5, gente. Número 5, tá? Ele tá falando sobre movimento. Então, as pessoas que têm destino 5, elas vêm aprender o valor da liberdade, vêm aprender a trabalhar a mudança na vida delas, quebrar paradigmas, tá? Ou seja, as pessoas que têm destino 5, elas não vão ficar paradas sempre no mesmo lugar.
elas vão, de alguma forma, as coisas vão se transformando para elas passarem por mudanças, né? O número 5, ele é um número que também fala sobre magnetismo e conexão com o outro, né? Tem esse lado da comunicação, são habilidades. E aí, o que a pessoa precisa trabalhar também quando tem destino 5? A parte sexual, né? Porque às vezes são pessoas que elas querem, o número 5 é o número que representa a liberdade, então às vezes a pessoa quer a liberdade a qualquer custo, e dentro da nossa, vamos dizer assim, biologia, dessa parte energética, essa parte do nosso segundo chakra ali, que fala dos relacionamentos, está muito ligada à energia do 5, e também essa energia da libertação, dos prazeres, né, dos prazeres terrenos. Então a energia do 5 é isso. Então, qual que é o excesso dessa energia? Quando a pessoa, sabe, não para em lugar nenhum, não consegue ter responsabilidade, quando ela quer o tempo todo estar fazendo mudança, não consegue se estabilizar, e a escassez é quando ela vai para esse mundo aí dos vícios, ou quando ela se perde nessas questões sexuais, os prazeres terrenos, essas coisas que precisam ser trabalhadas, tá? Então, essa é a energia do 5, o que a pessoa precisa aprender? Energia do 6, tá? Quem tem destino 6? O 6, ele tá falando sobre amor incondicional, equilíbrio e serviço ao próximo. Então, são pessoas que elas precisam trabalhar também esse lado belo da vida, né? Estar conectadas com a beleza das coisas, ajudar as pessoas, mas ele também está muito conectado à energia da família, tá? Então, a energia da família, tipo, o que eu preciso trabalhar no meu campo familiar, né? O que eu preciso soltar? Só que como o 6 é uma energia de alicerce, geralmente as pessoas que têm esse número de destino querem ser o herói e a heroína. Ou seja, querem ficar salvando o mundo. E o papel não é de salvar ninguém, é simplesmente alicerçar, é empoderar as pessoas. Não é fazer por elas. Então, a energia do 6 é do alicerce, tá? E qual que é a escassez? É justamente quando a pessoa, ela não consegue assumir esse papel, ela não quer estar em contato com a família, ela não quer estar em contato com essa energia da comunidade, vamos dizer assim, não tem, tipo assim, quer um distanciamento disso, né? Quer fugir dessa energia. E aí não tem como, é como se ela tivesse sempre tendo que viver resolvendo problemas, principalmente dentro do âmbito familiar, né? E o excesso, como eu falei para vocês, é querer ser o mártir, querer salvar em nome de um controle inconsciente, né? São coisas inconscientes. Mas ela veio aprender a servir, tá? O 7, quem tem destino 7, veio aprender a trabalhar a sua intuição e a sua espiritualidade. E olha o que é mais interessante, tem muita gente que tem destino 7, que é totalmente cético, que não acredita em nada, que essa coisa da intuição, da energia, eles não... Tem muitos cientistas, gente, que tem energia do 7. E o 7 é o número da perfeição divina. Então, o que acontece? Ele fala sobre... A pessoa vem aprender a trabalhar o lado intuitivo. Só que são pessoas que elas não têm o véu, sabe? O 7, ele é... Eu falo que é a janela sem cortina. Geralmente, a pessoa tem uma facilidade muito grande para enxergar a verdade das coisas. As pessoas que têm 7, elas gostam de investigar, elas gostam de procurar a verdade, elas não suportam nada que é falso. Só que qual que é o excesso da energia do 7? É quando a pessoa se torna arrogante, autoritária, tem aquele posicionamento meio que assim, eu não vou falar porque eu não vou dar pérolas aos porcos, sabe? Não quero ajudar ninguém. Então, tem esse lado soberbo do número 7. E qual que é a escassez? É quando a pessoa se aproveita desse poder espiritual absurdo que ela tem para se beneficiar. Então, assim, o número 7 precisa de muito equilíbrio e também, ao mesmo tempo, não ir na profundidade das coisas e não ficar só no superficial. Só que, ao mesmo tempo, também não pode ficar o tempo todo querendo fazer um monte de coisa e não dar conta, né? Então, precisa trabalhar esse lado da espiritualidade. Então, pegando, gente, vamos lá. Número 8, número do poder, né? Então, as pessoas que têm destino 8 vêm aprender a lidar com a energia do poder. Vêm aprender a ser empreendedoras, vêm aprender a serem líderes, né? Então, geralmente, quem tem destino 8 vai trabalhar como o gerente de uma empresa, vai ter um próprio negócio, enfim. Então, tem essa energia autoritária, tem essa energia aí de capacidade de poder, mas precisa aprender a lidar com isso para que não caia aí na escassez desse número, que é se aproveitar dessas situações.
E qual que é o excesso do 8? O número 8 também está falando sobre justiça, tá, gente? Então, tem muitos advogados que têm número 8, que fala sobre ética, sobre o que é certo, sobre a energia de poder, tá? Então, fala também sobre essa questão dos bens terrenos, também vem aprender a lidar com essas coisas terrenas. Então, também é um número que fala muito sobre a generosidade, porque a motivação de quem tem destino 8 é sempre fazer o bem para o maior número de pessoas, né? Só que às vezes a pessoa está tão inconsciente que ela não percebe que é em nome do poder que ela está fazendo isso. Então, é uma questão de autoconhecimento, tá? Mas, assim, o excesso é autoritarismo, é querer viver um status, é querer mostrar para as pessoas uma coisa que ela não é. E aí a escassez é quando a pessoa não quer ser empreendedora, quando ela não quer assumir esses papéis de empoderamento que ela tem. Então, precisa trabalhar essa energia aí do poder, tá? E dos bens terrenos, porque assim, como a gente falou antes, né, o 8 é o infinito, ele também fala sobre o equilíbrio e ele tá ligado à energia da colheita. Então é muito também essa questão kármica, tipo assim, ó, de situações que tu já vivenciou e que tu precisa resolver. A gente pega, principalmente se vem do número 26, tá? Número 26, ele fala sobre questões kármicas a serem resolvidas, tá? Então, se tem alguém que tem 26 aí, tá falando, todo mundo tem karma, tá, gente? Então, se tem a oportunidade de saber que tá acessando essa informação, já sabe que tem questões de poder para olhar, tá? Número 9, quem tem destino 9 veio aprender a contemplar o todo. Porque o 9, gente, é como se fosse assim, ó, quando a gente chega nesse número de destino, é como se a gente estivesse finalizando um ciclo para subir para um próximo nível, tá? Então, o número 9 fala sobre humanitarismo, sobre essa contemplação do todo, sobre a sabedoria interior, é encontrar o mestre de si mesmo. As pessoas que têm destino 9 são pessoas que elas vêm, elas são o irmão mais velho da humanidade, né? Então, assim como quem tem 6, o 9 é muito procurado por pessoas para ser aconselhado, né? As pessoas procuram essas pessoas com essa energia para se aconselharem, né? Para se conectarem, para entenderem um pouquinho mais sobre si mesmas. Só que o 9, gente, é o atualizado, a energia, né? Forte desse número. E tem pessoas que vão lá para a escassez, que é o quê? Se tornar obsoleto. Não querer se atualizar, não querer conhecer coisas novas. E o 9 também tem uma energia muito de mochileiro, né? Se a pessoa tiver um 9 e um 5 na numerologia dela, eu já falo, ela vai botar uma mochila nas costas e vai virar o mundo. Porque é muito energia do todo, tá? Então, quem tem destino 9 vem para trabalhar essa parte aí. Precisa trabalhar o desapego. Porque tem pessoas que têm 9 e a escassez é o apego às emoções, às pessoas, aos relacionamentos. E quem tem destino 9 não vem para ficar parado num lugar só. E precisa muito se afirmar em si mesmo, ou seja, encontrar o mestre de si mesmo. O 9 vem para isso, por quê? Porque ela precisa finalizar o ciclo para ela poder transcender para uma próxima etapa de evolução. E se não consegue fazer isso, vai de novo lá para o 1 para viver todas as vivências até chegar no 9, tá? Destino 11. Porque o número 11, como eu falei lá no início da explicação sobre essa dinâmica, ele está transcendendo, né, a energia. Então, pensem assim, até o 9 a gente finalizou um ciclo, né? O número 10 também tem uma energia muito forte de missão, tá? Então, aqui a gente não vai tratar desse número. No mapa a gente fala dessa parte do número aí, do número 10, mas ele já está transcendendo. Então, por exemplo, quando a energia da pessoa começa a vir acima do número 10, já fala também sobre vivências que ela teve. Então, por que eu falei lá no início? Guardem o primeiro número, no caso do Leandro, 41. Quer dizer o quê? Que ele já teve vivências em vidas passadas do número 4 e do número 1. E agora ele vem aprender a ser o 5. Entendeu? Então, ele tem que trazer essas experiências dessas outras vivências aí para que ele consiga viver e vencer aí essa experiência terrena que ele está trabalhando, essa energia do 5, tá? Aí o outro exemplo que eu dei lá, que tinha número 30, a mesma coisa. A pessoa já viveu o 3, o 0 é a potencialização da energia do 3, que fala sobre manifestação, então tem que trabalhar essa energia. E o 11, gente, ele transcendeu, ele já finalizou um ciclo e ele vem para essa experiência para ser um líder que serve, tá? O número 11 é o líder servidor. São pessoas que vêm para guiar outras pessoas. É um líder, é um número mestre, fala sobre um poder espiritual absurdo,
Nem todas as pessoas vivem essa energia do 11, né? Mas quando ele está no número de destino, quer dizer o quê? Que a pessoa vem aprender e assim, é uma encarnação de muitas provas, tá? Por quê? Se a gente está passando por provações, é porque a gente já tem bagagem para isso. Quando a gente está na escola, o professor vai lá, dá a matéria e depois ele aplica a prova, né? Então, vai passar por muitas provações nesse sentido, mas não precisa ter medo disso, porque recebe uma absurda ajuda espiritual. Então, quem tem número 11 são pessoas que sabem ser líderes. Não importa onde ela estiver, ela vai atingir muitas pessoas. Então, eu sempre falo assim, quem tem destino 11 tem que buscar essa conexão com o espiritual. Não necessariamente a pessoa precise trabalhar como um terapeuta, mas ela tem que servir. E assim, essa energia exige que a pessoa seja exemplo, né? Que ela não pode só falar o que ela faz, ela tem que viver o que ela fala, né? Ela tem que vivenciar isso e buscar essa conexão aí com o todo. Então, é o líder que serve. E o exemplo é muito... Eu vejo a energia do 11 muito parecida com o exemplo de Jesus, né? O que ele fazia? Ele dizia, eu estou indo por aqui, quem quiser vem comigo. Então, o 11, ele não está aqui para carregar ninguém. Quem que vai querer carregar? O 2. Se quem tem destino 11 quer começar a carregar as pessoas ou não consegue ser líder e não consegue agir, tá lá na vibração do 2. Então, tem que cuidar isso. Tu tem que seguir o teu próprio caminho e trazer as pessoas que queiram. Quem não quiser é uma escolha da pessoa, ela tem que estar receptiva para esse caminho. Então, trabalhar esse lado espiritual, né? E são pessoas que vão mover pessoas. Não importa a área que tiver, onde a pessoa tem destino 11, ela vai mover pessoas, mas ela tem que estar nessa conexão. E aí, claro, vai depender dos outros números que ela tem ali na numerologia. Daqui a pouco ela tem gente que tem mapa que tem 11, tem 7, tem 9. Eu vou dizer, cara, se tu não ir para o mundo holístico, vai ficar difícil a coisa, né? Porque pessoas que têm muitos números assim, têm muita dificuldade de viver em trabalhos e situações que tenha muita coisa terrena para resolver, né? Porque a pessoa precisa passar o conhecimento adiante, né? Então, quem tem 11 tem que saber que chega um momento que vai ter que passar o conhecimento adiante. 7 é a mesma coisa, tá, gente? Eu não falei antes, mas o 7 também é o número de professor e mestre. Então, tem que passar o conhecimento adiante. Todos os números têm esse papel, mas cada um deles dentro da sua individualidade, tá? E o 22, que aí transcende, né? O 22, ele tá falando sobre construções universais. Então, assim, geralmente as pessoas que têm destino 22 é mais raro de encontrar, mas existe. E essas pessoas, elas são pessoas que elas vão estar, a vida coloca elas em posições de autoridade, tá? Vocês vão ver pessoas, assim, no governo, com energia 22, pessoas em grandes empresas, em grandes organizações. Por quê? Porque são pessoas que têm uma grande capacidade de ajudar muitas pessoas. Que uma ação dela vai, tipo assim, ó, vai atingir muita gente. Então, pense uma pessoa no governo, né? Uma pessoa no governo tem uma capacidade absurda de alcance, né? Então, são essas pessoas que vão trabalhar esse tipo de energia. Ela pode também estar trabalhando como um palestrante, enfim, mas está muito ligada às construções terrenas, coisas sólidas, tá? E o que tem que cuidar quem tem 22? Poder. Porque se a pessoa se perder, é aquela história. Já viveu muitas encarnações, está recebendo ajuda espiritual e aí a coisa fica pesada, porque daí tem essas provas e expiações são muito mais pesadas, né? É aquela coisa, quanto mais se sabe, mais se será cobrado. Por quê? Porque você já teve vivências, você já passou por muitas coisas, então agora não dá para ficar brincando, né, nessa encarnação. Tá fazendo sentido, gente? Pô, com certeza, Letícia, gratidão aí. Acho que todo mundo se aprove, né, do seu número aí, do destino, realmente chamou bem a atenção para todos. Tem mais algum número aí ou não? 11, Olha, 22, acabou. que daí agora entra o quê? Aí a gente vai fazer as análises separados, né? Daí isso tem que se aprofundar, mas aí em mapa a gente vai fazer. Mas isso aí é o básico. Gente, isso é muito básico, tá? Porque assim, ó, dentro de vocês começarem a procurar numerologia mesmo, vocês vão ter que se aprofundar nisso também, para entender quem vocês são, né? Porque mesmo tu fazendo um mapa, tu tem que estar sempre buscando outras coisas, né, para se trabalhar. Porque tem muita coisa, às vezes, que nem a gente estava falando antes, né, dentro do congresso ali, vocês vão acessar crenças e coisas que vão ser trabalhadas conforme
os terapeutas vão trabalhando, que a gente vai acessar outras coisas. E aí, claro, quando a gente faz um mapa, isso aqui está ligado a esse número, né? Claro que eu tenho esse conhecimento, para mim é um pouco mais fácil. Mas, assim, espero que tenha dado aí uma luz para vocês entenderem o que vocês precisam trabalhar nessa experiência terrena. Para mim deu muita luz. Acho que para muita gente aqui já abriu aqui uma brecha muito legal. Então, Letícia, considerações finais. O que a pessoa pode agregar, né, no Congresso Holístico depois que vir esse movimento aí maravilhoso em torno da expansão da consciência? O que a pessoa vai agregar depois das suas considerações finais? É bem legal vocês comprarem aí, participarem do congresso, porque assim, já tem essas horas, no dia lá a gente vai ter 4 dias ali de interação com o pessoal, e assim, gente, vocês vão ter acesso a isso vitalício, né? Então, assim, tem esse lado também, porque às vezes a gente está fazendo aqui a live, daí tem coisas que a gente não conseguiu pegar, às vezes depende muito do nosso momento de vida, e vocês vão ter acesso aí pelo vitalício. Então, sei lá, daqui 6 meses você quer acessar e quer assistir as palestras de novo, vocês têm essa oportunidade. Então, vale a pena por causa disso. E sem falar, gente, assim, ó, uma palestra, um congresso com 16 palestrantes aí, pessoas renomadas, né? O valor aí tá muito em conta, né, Leandro? Vamos ver, assim, quantas horas aí de estudo? Mais de 40 horas que vocês vão ter disponíveis com vários profissionais aí. Então, aproveitem, tá, gente? Porque essa oportunidade é única. Então, o certificado pela ABRAT também, né? Que está nosso patrocinador aqui, a ABRAT, Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Então, 40 horas, se você quiser ser terapeuta no... Então, considerações finais, Letícia, só para encerrar nosso evento aqui maravilhoso. Então, gente, assim, muito obrigada por tudo, né? Espero que eu tenha conseguido dar a luz aí para vocês de alguma coisa. Eu sempre falo que, assim, eu sou apenas o canal, né, desse trabalho. Tipo assim, muito do meu conhecimento nem é meu, eu acredito que é tudo bem canalizado, muita coisa. Então, assim, quando as pessoas acessam isso é porque elas estão receptivas, né? Eu acredito muito que a gente tem que despertar o nosso ser e a gente está vivendo aí a nova era. Então, que todos nós possamos encontrar a nossa essência, para a gente viver essa essência, para que nós também possamos também ser mestres de nós mesmos, para que a nossa vida flua. E quando a gente se encontra, quando a gente se cura, a gente tem capacidade de curar outras pessoas e melhorar o mundo. Então, que possamos estar unidos em egrégora para fazer essa transformação por onde a gente passar. Que assim seja, Letícia. Gratidão a todos pela presença, gratidão aqui às pessoas queridas, né,